Saudações, amigos em guarda. Muito bem. Novamente, mais um round aqui no Diário da Região TV. E certo, a caminhada é bem sinuosa para alguns. Chegar ao topo é difícil para muitos, mas a luta segue. E hoje nós vamos falar de um tema com um convidado muito guerreiro. Sabe aquela pessoa que cresce, chega ao topo, mas nunca deixa de olhar e ajudar quem está iniciando lá embaixo? Na vida esportiva a gente ouve falar muito de atletas em busca de patrocínios, dessa vida esportiva difícil. E nós recebemos aqui um advogado e um homem, um empreendedor, uma pessoa voltada a projetos sociais e que cuida também desse lado de acolher atletas, investir na área esportiva. É um trabalho que merece um reconhecimento, porque não é para todo mundo que chega ao topo e olha lá para baixo e ajuda quem está subindo. Muito bem-vindo, doutor Valmir Vasconcelos. Muito obrigado. Ok. Ao lado dele está aí, é um grande mestre das antigas, e hoje nós vamos estar falando. O doutor Valmir, ele vem do Karatê, e ao lado dele um amigo de longa data também dele, mestrão de Kung Fu, mestre Valdir. Bem-vindo. Ok? E como é essa sua jornada, meu amigo? Primeiro, vamos falar do seu Karatê, não é não? Olha, o Karatê, eu acho assim, todos os esportes são importantes, né? É para compor. A cultura, ela tem vários elementos, são várias células, né? E o esporte, ele tem que se agregar para poder realmente trazer uma cultura bacana, né? Principalmente essa cultura nas artes marciais, né? O Karatê se iniciou na minha vida em 1983, quando moleque, gostava muito de brigar, mas acho que eu mais apanhava do que batia, né? Então, um dia eu falei assim, não, eu tenho que aprender pelo menos a me defender. O doutor, ele estava falando aqui no off, antes, que a primeira briga dele, assim, que ele sempre apanhava, foi da mãe, né? Que você nos contou isso, né? Olha, é o que eu tô falando pro mestre aqui. Eu nunca apanhei da minha mãe. Minha mãe nunca me bateu. Todas as vezes foram tentativa de homicídio. Era uma coisa impressionante. E da mãe não pode correr, porque você volta, né? Então, claro. E tinha aquela questão antigamente, né? Se correr, apanha em dobro, né? Então, eu sempre queria uma surra só, mas era uma que eu acho que valia por 10, né? Mas a vida que segue, né? E por ter esse grande, nunca fui de briga, nunca fui de me envolver em confusão, e quando me envolvia, apanhava. Então, sempre saía a parte negativa. Descobri o Karatê uma parte social do Shopping Eldorado, que trabalhei lá durante 8 anos da minha vida, né? Entrei lá com 12, saí com 20. E o Karatê veio a me ensinar que realmente não se deve brigar, né? Isso porque arte marcial, todo mundo pensa que é de briga, não. Arte marcial é uma coisa que vem para educar. Mas eu tenho um grande carinho pelo Karatê Kyokushin, que foi que eu tive um conhecimento mais profundo. Quando eu tinha meus 21 anos, eu fui estudar, fiz faculdade em Mogi, então era muito dolorido, todo dia 80 quilômetros para ir para vir. Domingo era só dormir, foi quando a gente acaba se afastando de algumas coisas que a gente gosta, né? E Deus hoje me deu esse grande prêmio, né, de conhecer o mestre aqui, de conhecer também esse amigo que eu trago na minha vida aqui também, que é mestre Kung Fu. E a vida é assim, a gente planta o bem, colhemos o bem, né? Então hoje esse momento de estar aqui é justamente por isso. Sempre estou plantando o bem e eu vejo que Deus coloca pessoas maravilhosas na minha vida. Esse mestre aqui fantástico e também o Valdir, que não é muito diferente de mim, não. Ele falou algumas coisas ao meu respeito, mas também eu vejo ele do mesmo jeito e da mesma forma. O mestre Valdir está aí como verdadeiro, né? Parece que está aqueles monges no templo, né? Ele usa os seus aparatos, né? Mestre, nos apresenta isso aí, enquanto fala um pouco de você, da sua história. Mestre Valdir das antigas, viu, pessoal? Esse é da época que não tinha tatame, não. É treinar no chão duro mesmo e ralar, não é verdade? Comecei em 1977, né? Com um primeiro mestre em Osasco, foi o mestre Oswaldo Gola, de Ribeirão Preto. Tem um excelente trabalho.
depois com o mestre Ronaldo, e aí fazia os encontros de artes marciais aqui em Osasco com o Lopes, né? Mestre Lopes também. Anos 80 já. Nos anos 80, né? E venho fazendo esse trabalho. A arte marcial, que nem entrando numa parte que o Dr. Valmir estava falando, é isso, a arte marcial ela te ajuda, colabora, né, para que a humanidade seja um pouco melhor. Porque luta, para duas pessoas lutarem, é porque uma tem medo da outra. E quando você treina a arte marcial, realmente você fica tranquilo, né? Você consegue achar o seu lugar, percebe que aquela pessoa tá nervosa e aí você resolve, não, vou ajudar ela, né? Vou ajudar ela a ficar calma também. Então você tem controle. A arte marcial ela vem muito disso. E no meu decorrer eu já vi muitas pessoas com uma aula, porque na verdade você não precisa também ser um profissional das artes marciais. A arte marcial ela pode interferir na sua vida naquele momento, ser aquele divisor de água que o doutor Valmir teve falando aqui. Ela vai te direcionar para um caminho. Você vai ser um excelente lutador dentro da sua profissão. Você tem Kung Fu, né? Dentro do jornalismo. As pessoas que estão aqui fazendo esse programa, elas têm uma capacidade que eu não tenho. Então, elas têm Kung Fu, que é tempo, né? Isso. O Wushu é arte marcial chinesa. Kung Fu é tempo. É tempo. Então, você tem tempo, você tem experiência. E a gente vem tentando contribuir, né? Aparece um amigo que puxa a gente, outro que está ali na frente puxa a gente para estar fazendo essa modernidade que é o podcast, né? E então a gente começa a entrar nessas... A modernidade, né? Modernidade. Não tem como escapar, né? Mas, doutor, como que hoje o senhor, a gente sabe, né, que o senhor é um advogado bem-sucedido, um empreendedor, e também a gente sabe que existe aí um apadrinhamento com o esporte, né? Pode nos falar disso, né? Você tem, parece que equipes de futebol, alguma coisa assim? Hoje é de mim. Eu penso assim, mestre, quando você vem de baixo e você passa por algumas dificuldades, eu vejo a vida como uma escadaria. Você veio do primeiro degrau. Quando você atinge o seu segundo degrau, você consegue visualizar o primeiro degrau e começar a aprender sobre o segundo degrau. Aí Deus te dá a oportunidade de você crescer um pouquinho mais. Você vai para o terceiro degrau. Então você consegue aprender o seu terceiro degrau que você conquistou, mas você nunca vai esquecer do segundo, do primeiro que você passou. Então, cada degrau é uma lição, cada degrau é um exercício do bem viver ou do viver simplesmente, né? Porque tem uma frase que eu trago, que é minha, que eu falo que é minha, somos simplesmente as nossas escolhas. O que você escolheu para você? O que você escolhe para você é o que você vai colher, não é verdade? Escolheu o bem, vai colher o bem. Se der errado, é exceção, não é regra. E eu penso assim, tudo que envolve esporte, sonhos, e se eu vejo que vale a pena investir, principalmente na área esportiva, hoje eu ajudo um projeto, até mesmo mandar um abraço para o pessoal do TNT lá do Jardim Veloso, de Osasco, que montaram com muito amor e carinho uma escolinha lá de futebol, que eu sou padrinho. Patrocino lá os meninos. E só esse sábado que eu tive lá tinha mais de 100 garotos. Não. Então, mais de 100 garotos jogando bola, treinando, sem estar na mão o celular. Isso já é uma coisa incrível. Só não ter o celular para manusear já é incrível. E os garotos com muita empolgação, então... Receba o meu abraço aí, o pessoal do TNT. Doutor, deixa eu só complementar. Por gentileza. Antigamente a gente falava assim, tirar a criança da rua. Agora o doutor fala, tirar o celular da mão da criança. Legal isso aí. É verdade, porque hoje é raro você chegar no médico, no transporte público. O transporte público ainda vai para você poder passar o tempo, né? Mas é impressionante, pessoas se machucam hoje porque caminham com o celular, sim, vão para a cama com o celular. Sim. Comem ao lado do celular, vão ao banheiro com o celular, tá virando uma coisa assim fora do controle. Então, quando a gente encontra pessoas que têm um trabalho voltado a tirar as crianças desse meio, 2 horinhas num sábado que tirou essa criança do celular, é uma coisa para mim é fantástica. Mas então, 100 crianças já é um número importante, não, né? Tem mais. Eu presenciei mais ou menos, mas tem mais. É um pessoal
E eu não sabia que tinha tanta criança no meu bairro. Mas tem, porque eles estão tudo intocadinho. Quando você faz um projeto deles, vêm, eles afloram, né? Claro. Então, para mim foi é um grande prazer estar ao lado desse pessoal. E outro também, tem 2 atletas que eu patrocino, né? Um já está jogando no São Paulo, no futebol de salão de São Paulo. Ele tem um sonho de ser um profissional na área de futebol. E sempre estou aí auxiliando ele para poder... Passou no Grêmio Osasco agora, foi convocado para jogar no Grêmio Osasco. Opa. Um garoto que tem uma garra muito boa, tem uma educação sensacional. É uma das coisas que eu mais prezo, é a pessoa ter educação e realmente correr atrás do seu sonho. Porque o que eu acredito, mestre, quando você realmente tem um sonho e você realmente, mas é de verdade, não é, eu quero. Não, você tem que querer de verdade. Você consegue. Não importa o sonho. Você consegue. Aqui hoje eu moro em Osasco há 50 anos. Eu vim de uma cidade de Pernambuco. Hoje é uma cidade grande, mas na época era pequena, né? E adotei essa cidade como minha. Amo Osasco de paixão. Aqui eu aprendi a falar, aqui eu aprendi a me desenvolver. Também contribuo muito com a minha cidade, até mesmo um pouquinho. Acho que nem é muito, acho que é tão pouco por tudo aquilo que Osasco me deu e me dá ainda. Então meus amigos estão aqui, os meus filhos nasceram aqui, a minha esposa trabalhamos todos aqui. Então toda a nossa vida é Osasco. De quando nós acordamos, quando vamos dormir, nossa vida é Osasco. As exceções são quando temos que sair. Então eu penso assim, esse município é um município pujante, é um município bom, receptível. Então quando você quer de verdade, você consegue. Tá? Eu tinha um amigo que hoje eu não tenho muito contato com ele, mora até na China hoje, o Fernando. Nós éramos pequenos, com 14 anos, o sonho dele era ser piloto de avião. E ele falava isso, o pessoal dava risada. E a última vez que eu encontrei com ele, ele já era piloto da TAM e foi convocado para trabalhar na China em grandes companhias aéreas chinesas. Então hoje ele mora na China. Então, você quer exemplos bons? Você vai ter bastante exemplo bom. Então siga o exemplo bom. A palavra, a mente tem poder. Né? Então, quando você pensa de forma positiva, as coisas acontecem de Parece forma que ele está positiva. falando com o kimono, né, não, mestre? Parece que está falando com o kimono ali, não? Tem muita sabedoria. Hein? Mestrão, diante disso que o Dr. Valmir está dizendo, nos anos 70, olhando aquela coisa, o primeiro degrau, o segundo degrau, como foi dito, da arte marcial lá dos anos 70 para agora, não é isso? Você está já bem avançado. Quando olha para lá, é nostalgia, sensação de, nossa, mudou muita coisa, não é mais como a tradição. Como o mestre olha para o primeiro degrau até chegar onde está hoje, mestre? Eu acredito que todas as fases elas são necessárias e todo o tempo também tem a sua devida evolução. Nós não podemos viver os anos 70, né? E isso o chinês também ele é muito rápido, né? O chinês ele desenvolve muito porque ele pega o que é bom, o outro melhora mais ainda e o que não presta ele joga fora. Né? E o chinês tem isso também, ele estende a mão, igual o Dr. Valmir falou que ele já sabe como é que é o primeiro degrau, o segundo, então eles passam gerações aprendendo e jogando fora o que não presta. E aí eles procuram te dar o melhor. E o chinês fica muito triste quando você não é pelo menos igual a ele. Ele fica feliz quando ele consegue fazer com que você seja um pouco melhor do que ele foi. E nisso ele desenvolve. Então nós olhamos para trás, fizemos um trabalho necessário. Eu fico muito orgulhoso do o que eu fiz de coração, fiz com vontade que a pessoa no primeiro dia que tivesse ali aprendesse alguma coisa e levasse aquilo para a vida dela, tivesse essa segurança psicológica que muitos têm, né? Mas eles
pode ter certeza, pegaram aquela ideia de que eles também nasceram para ser líder, para ser uma pessoa importante e fazer um papel importante, né? Então eu vejo que foi necessário, mas hoje o pessoal também está evoluindo muito, né? Tudo é muito rápido, a internet é muito rápido. Hoje você vai na China, hoje eu treino um outro estilo, né? Muito antigo, meu mestre está na China, eu converso com ele daqui na China, você está entendendo? Então, acho que hoje você consegue se desenvolver muito rápido mesmo. Se você quer, você consegue. O meu mestre é de Taiwan. Então, essa coisa da tecnologia... Há um ditado na China, doutor, que fala assim, que a internet transformou o mundo numa pequena aldeia. E é verdade, né? Hoje as pessoas se tocam mesmo estando distante, né? Isso. E uma coisa que o doutor Valmir falou... E me lembra algumas coisas assim. A gente tem alguns amigos chineses e a gente acaba sempre aprendendo, né? E a questão da amizade e do plantio, de colher coisas do bem, como você citou, doutor, uma das coisas é assim, a gente planta sempre sementes boas, tá? Mas contamos com intempéries, com o movimento do tempo, as situações do clima, mas o importante é que nós plantamos coisas boas. E se vai colher, se não vai colher, se vem geado, é outro problema. Mas o importante é plantamos coisas boas. Quando você entende isso, que fazer o bem é legal, que fazer o bem te traz bem, você começa até mesmo a pedir a todo amanhecer para você achar alguém para você fazer o bem. Fazer o bem, você pegar um papel na rua, jogar numa lixeira, você ajudar uma pessoa a atravessar uma rua, você vê uma pessoa que precisa de um prato de comida, você dá. Eu mesmo ando cheio de pirulito dentro do meu carro, eu dou pro pessoal no pedágio, coisa e tal, e eu vejo o sorriso que eles abrem quando você vai pagar o pedágio e você oferta o pirulito. Pequeno gesto. Sabe, pequenino, mas modificador, muito modificador. Eu acho que... E as coisas grandes, às vezes, não está ao seu alcance. Faça o pequeno, que às vezes são as coisas pequenas que vão contribuir para que apareçam coisas grandes, não é verdade? No chinês existe um outro ditado que eles falam assim, que o sangue é mais denso que a água. Eles usam esse ditado para juntar um pouco o que o doutor está falando. Essa união das pessoas, assim como eles dizem, treinam junto, estudam junto, vão fazer o serviço militar junto, entram em qualquer tipo de atividade, de campanha junto, as pessoas vão se aproximando tanto que se tornam irmãos, e aí entra a questão sanguínea. O sangue não se dissolve como a água. Bacana. Isso vem de um provérbio antigo da arte marcial, e... Quando a gente fala em pessoas e coisas do bem, parece que todo esse laço está envolvido, né? O mestre do seu lado, por exemplo, não é uma água, é sangue grosso, né, não? Com certeza. E agradeço por sempre estar aqui ao meu lado, e hoje é um amigo que Deus me deu. E doutor Valmir Vasconcelos, entre a advocacia, a sua vida empresarial, o esporte... Tem mais coisas por aí? O futuro parou nisso? É só cultivar o que plantou ou está semeando mais coisas? Não, sempre... o homem ele é movido por sonhos, né? O sonho não pode parar, né? Então sempre eu estou inventando alguma coisa diferente, trazendo algum tipo de movimento. Agora eu tenho um projeto, né, de trazer para o Jardim Veloso um grande palestrante aí. Estamos em busca, logo vem novidade aí, tá? Trazer para o nosso público lá do Jardim Veloso, de Osasco em si, né, um palestrante de peso para trazer um pouco de cultura para o nosso bairro, porque hoje Osasco cresceu muito, né? Osasco hoje, acredito eu, que tem 1 milhão de habitantes. O pessoal fala no censo de 700, mas isso é furado. Desde que a gente nasceu, a gente ouve falar de 700. Então é muita gente que tem Osasco, sabe? Então, e precisa muita coisa aqui. Precisa de mais padaria, precisa de mais restaurante, precisa de mais academia, principalmente voltada a essas culturas milenares, né? Uma coisa mais tradicional, né? E esquecer um pouco a tecnologia,
pouquinho só de lado ali e trazer umas coisas mais tradicionais, né? Uma coisa mais raiz, Falando né? em cultura, o Márcio Sanazar, que é o nosso diretor aqui do grupo, e também é o que. Ele está perguntando, mestre, sobre a simbologia que você traz à mão aí, se você pode apresentar. O que acontece? Isso aqui eu ganhei do meu mestre, né? O mestre quase chorou quando me deu isso. O chinês é interessante do chinês, a cultura chinesa é isso. Então, o meu mestre. Pode estender assim para o pessoal ver para a câmera? Isso. Foi o meu mestre, essa parte, meu mestre que fez. Na China eles têm isso aqui, não é. O pessoal pensa que tem um sentido religioso, mas não tem. Apesar que você pode estar trabalhando com ele e tendo pensamentos bons, que essa é a ideia, né? Então aqui quando eu tô com esse símbolo, eu tô representando, né? Sendo representante desse estilo no qual eu sou o Shirshun, o irmão mais velho. O irmão mais velho. Isso, a coisa da arte marcial tradicional tem essa linhagem familiar, né? Aí entra a questão do sangue, né? A gente somos o que eles falam, ai, coreanos, somos estrangeiros, mas dentro da arte marcial são todos irmãos, né? E isso vem do karatê também, né? Porque o japonês é muito rígido nessa questão. E você levou isso, traz isso e levará isso para avante, doutor Valmir. Olha, hoje o karatê eu gosto muito de assistir, conversar com as pessoas que treinam. Justamente a falta de tempo, né? Você falou uma coisa importante. Quando você começa a fazer junto, coisas, você cria uma família, você cria uma necessidade. Hoje é até impressionante, depois de velho, eu me apaixonei por futebol. Adoro futebol, comecei a tentar, porque quando era para eu jogar, para eu brincar, minha mãe, como vem de uma igreja muito tradicional cristã, né, que os assembleanos, ela não permitia esse tipo de coisa, né, da gente estar jogando bola em rua. Depois que a gente cresceu um pouquinho, até ela não se importou. E quando era aquele momento de eu jogar realmente, e nunca fui muito bom de bola, né? Mas eu não tive interesse porque eu tive que me dedicar ao estudo. A minha formação, o meu curso, ele mudou a minha vida. Depois que eu me formei, eu me transformei em uma coisa. Antes de me formar, eu não via nem possibilidade de conquistar o que eu conquistei, né? Então, o meu curso mudou não só a minha vida, como a vida de toda a minha família. Aí hoje eu estou mais confortável, um pouquinho mais confortável, me sinto realizado nas coisas que planejei. Tenho 3 filhos maravilhosos, tenho uma esposa extremamente dedicada, um pouquinho brava, né? Mas mulher é tudo assim, né? Tudo Tá bravo, certo. né? Mas super dedicada, uma mulher bacana. Então, o que acontece? A família é a base de tudo, né? Eu tenho uma família muito boa, muito gostosa, minha família. Então, hoje eu me dou o direito de jogar bola. Então, eu jogo bola num time Supermaster, né? Claro, é uma coisa, uma pretensão futura pôr uma ambulância na beira do campo, né? Mas Mas, viu, Mestre? Nós estávamos numa resenha quando eu estava convidando o doutor para vir. Ele fez a posição de soco do karatê certinho, não esqueceu não, viu? não, você nunca esquece que aprende, né? Pode ficar meio enferrujado o soco, né? Mas Olha, você consegue ainda fazer bonitinho, né? E até o kata ainda do faixa branca ali, um dia desse eu tava testando ali, mas é muito gostoso. Cultura que a gente, isso daí ninguém tira da gente, né? Isso que é gostoso, né? Você recebeu, aprendeu e ninguém tira. Isso é um tesouro que leva pro resto da sua vida. você tem contato com os mestres das antigas ainda, mestre Valdir? O mestre que eu tenho mais contato, o irmão, é o Lopes, né? Mestre Lopes, da Taishan, Kung Fu. Tinha outro que era muito próximo, falecido Carlos, do Tai Chi. O Carlos, aquele era espanhol. Faleceu na Argentina. Muito clássico aqui, verdade. Ele foi introduziu o Tai Chi aqui em Osasco, faleceu, morreu do coração, né? Eram pessoas. E aí eu tenho do meu grupo, né? O mestre Francisco, que é de Barueri. Tem o mestre Tarzan, que é personal training da freguesia do Ó. Aí tem um pessoal da cidade em Santana, que é onde que eu tô com o mestre Fen, Xiao Fen, que eu treino lá, né? Mas tem muita gente que a gente tem contato ainda.
O mestre Valdir, falei o treino lá, então as pessoas pensam, mas como pode o mestre treinar? Aí ele me disse, a gente é mestre e a gente também é aluno. Sempre isso, né? O que é interessante no chinês, né? O chinês a gente tem essa arte marcial. Eu falo, acredito hoje, né? Que a arte marcial você tem Kung Fu, Karatê, Jiu-Jitsu. A base é uma só. Quando você chega no ápice que você tem energia, ali está muito próximo um do outro. Agora, quanto tempo nós temos, meu diretor? Tá. Temos aí chegando ao nosso final de fight, nosso round, doutor. Onde o pessoal te encontra? Como o pessoal fala, eu quero conhecer mais o doutor Valmir, saber dele. Hoje minha vida, eu resumi minha vida em Osasco. Eu tinha escritório em São Paulo há 10 anos atrás. Morava em Osasco, escritório em São Paulo, fazia pós-graduação em outra cidade. Hoje o que eu fiz? Eu resumi minha vida toda em Osasco, toda no Jardim Veloso, né? Hoje o Veloso dividiu nessas novas modificações de CEP, né? Mas o pessoal conhece como Jardim Veloso. Então hoje tem a padaria Pombom lá, né? Que eu falo, a padaria Pombom é nossa, porque é dos clientes, né? Nós só cuidamos, né? Então, um abraço aos meus funcionários lá da Pombom, a minha esposa, meus filhos, Júlia, Laura, Pedro, Nelma, que é a minha esposa. Eu ia falar, o nome da esposa não tem janta. Então, quem quiser me encontrar, ou na padaria Pombom, sempre estou lá, em frente da padaria Pombom tem o meu escritório de advocacia, que também é de segunda a sexta. A padaria Pombom é referência ali, né, em sim, Veloso. Não tem como não. É fácil encontrar o doutor lá nas resenhas, né? Quando não está no escritório que é ao lado, está ali. Estou ali na padaria, sempre. E foi lá onde eu conheci, né? Foi um prazer maravilhoso. Muito legal. Mestrão, o treino está seguindo firme e forte, o aprendizado, um garoto sempre e eternamente. Agora, terminando, né, que eu acabei achando o ponto. Achar o caminho, né? O Valmir, ele treinou karatê, mas o caminho dele hoje ele é 10º dan de advocacia, né? Você entende? Então, o importante do que o chinês fala não é o que você faz, é fazer com que você ache o seu caminho. E a arte marcial, ela te dá essa segurança psicológica, né? Você se acha forte, né? Então, é importante a gente achar o caminho. E o mestrão, o pessoal encontra onde, mestre? Você vai encontrar na padaria. Tomando café lá, eu lá, Reduto dos Amigos. Tá tudo fácil. Por gentileza. O ponto onde vocês podem me encontrar dando aula, treinando, em Santana, ali na Rua Darzan, número 10. Todo domingo eu tô lá a partir das Rua Darzan. Darzan. Número 10. Número 10. Ali é a escola... 210. 210. Lá é a escola do mestre? Lá é a escola do meu mestre, na qual eu também dou aula. Lá. Maravilha. Todo domingo, das 9. Bacana isso. A gente fica lá tomando um chá, conversando. Até te convido para ir uma hora lá, pô. Tá se convidado. Você convidado. Tá bom? Meu caro doutor Valmir Vasconcelos, é só agradecimentos, viu, por essa aula de coisas boas. É isso? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço pelo convite. Está sendo maravilhoso. Tá bom? E um dia, quem sabe, a gente vai voltar com o doutor com um kimono. Ele disse que vai procurar esse kimono antigo dele, né? Arruma um kimono pra ele. Então tá certo. Faixa preta tem lá pra trazer. Opa! Mestrão, muito grato, muito obrigado mesmo pela aula de sempre também, Nós viu? agradecemos. Mestrão com esse jeito monge dele, realmente nos acalma, não é verdade? Sempre calma, sempre. Né? Sempre calma. E o doutor Valdir trouxe um auditório, viu? Que o pessoal não pode ver, mas ele tem um auditório lá. Oi, pessoal! Oi! Quem que tá lá, doutor? Aí é o Francisco, Francisco. meu amigo há 50 anos, ele não gosta que fale isso. E a Martinha, também minha amiga há 50 anos também. A gente pode ficar todos em pé aqui, Márcio, para dar um tchauzinho? Vem aqui para dar um tchauzinho pra gente, vamos levar.